Oi galerinha, tudo bem? Tudo certo? Tudo beleza com vocês? Galera, hoje é a nossa aula de português. Bom, né? Eu sou muito suspeita a falar porque eu amo português. Mas hoje, gente, hoje, vocês não têm ideia que a aula tá com aquele gostinho de nostalgia. Pra mim, pelo menos, está com aquele gostinho de nostalgia. Pra vocês, não, né? Porque vocês ainda não viveram essa época que, né, que me lembrou muito. Vocês ainda estão na infância, então tem muito ainda que vocês passarem, tá? Mas vejam só. Nós vamos ver um tipo de texto hoje, um gênero textual, que é o artigo de opinião. E esse texto, ele traz um tema que me lembrou muito a minha infância, tá certo? Por isso que eu estou falando esse gostinho, esse sentimento de nostalgia, que me lembrou muitíssimo a minha infância lá nos anos 90, tá? Que pra mim foi assim, foi uma fase maravilhosa, tá? E eu espero que quando vocês estiverem lá perto dos 30 anos de vocês também olhem pra infância de vocês e falem, tenham esse mesmo sentimento que eu, que foi uma infância maravilhosa que vocês gostariam de retornar, porque vocês brincaram muito, se divertiram muito, jogaram, né? Porque eu também joguei, eu também assistia, tá? Mas eu também brincava, só que a minha infância era lá na rua, tá? Então, com as outras crianças da rua, nos juntávamos e brincávamos lá no meio da rua. Então, foi uma infância deliciosa. Mas, bora de falar da minha infância e vamos pro nosso texto de hoje, né? Que vai falar sobre videogame, galera. Quem aí gosta de jogar videogame? Hein? Quase todos, né? Se não todos, certo? Então, nós temos esse texto que quem escreveu foi o William Durães Mendes, tá? Ele nasceu, então, lá em 1987, então ele tem quase a minha idade, é um pouco mais velho, né? Então, esse sentimento de nostalgia dele é o mesmo que o meu, né? Só que daí ele traz uma opinião dele ali sobre sobre os consoles, né? O que é um console, pessoal? Quem aí sabe, né? Então, o console é o quê? É o videogame, o videogame concreto, certo? Não o jogo lá que aparece, mas o aparelho do videogame, ele se chama console, pra quem não sabe, tá bom? Então, nós temos ali na página 23 alguns dados sobre esse escritor. Então, ele nasceu em 1987, lá em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Ele ainda vive lá, certo? E a profissão dele é publicitário, ator e escritor. Então, bora lá para esse artigo de opinião, né? Que vocês já leram aí em casa, né, galera? Vamos ver o que ele fala, né? Então, antes de começarmos a ler, o que é um artigo de opinião, hein? Então, um artigo de opinião é um texto que ele vai trazer a opinião de quem escreveu, certo? Para tentar convencer você aí, leitor, tá? Então, se ele acha que tal coisa é assim, ele vai escrever sobre isso. Mas para que ele te convença, ele vai usar informações, ele vai usar argumentos para te convencer, tá bom? Então, sejam argumentos favoráveis ou desfavoráveis, ele vai usar para te convencer. Então, se eu acho que tal coisa, que esse quadro é azul, por exemplo, então eu vou escrever um texto para convencer você que esse quadro é azul, tá? Então, eu vou falar o que eu acho, vou dar vários argumentos para tentar convencer você que esse quadro realmente é azul, como eu acho que é, tá? Então, vamos lá para esse artigo de opinião do William, tá bom? Que tem o texto lá assim: não se desfaça do seu console, ele pode valer muito no futuro. Então, será que é valer muito financeiramente? Então, vamos lá. Eu vou resumir, tá, galerinha?
vou pegar as ideias centrais de cada parágrafo para depois nós conversarmos sobre, certo? Então, bora lá. O que ele fala? Então, ele começa falando que está ocorrendo, né, o fim de uma geração de videogame, tá? Então, ele até usa exemplo ali. Então, quem comprou o PS3 abandonou o PS2, tá? Então, faz de conta que eu tenho o PS2, aí lançou o PS3, então eu abandono meu PS2, vou lá e compro o PS3. Aí ele fala o quê? Ele diz que né, então eu me desfiz lá do PS2, ou eu vendi por 200, ou eu dei lá pro, como ele diz ali, o tio da reciclagem, né? Mas olha só o que ele coloca lá no final do primeiro parágrafo. Cuidado para não se arrepender disso depois, tá? Cuidado para não se arrepender por isso. Aí ele começa os argumentos dele. Então, ele viu uma reportagem de um carinha que fez um museu itinerante de videogames. Então, o que é um museu itinerante? Não é aquele museu parado lá que nem tem, por exemplo, o Oscar Niemeyer, que ficam as obras paradas, mas é algo que tem movimento, que hora está em um lugar, hora está em outro. E esses videogames que estavam nesse museu foram videogames que ele pegou de amigos dele que iam jogar fora. Então, né? O Gui vai se desfazer do videogame dele, então ele me dá. O Denis vai se desfazer do console dele, então ele me dá, ou me vende de repente, né? E assim eu vou montando então o meu museu, tá? Vou montando a minha... Como fala? Você fala? Vou montando, né, a minha... Eu esqueci a palavra, deixa eu me lembrar. A minha coleção, tá? Não era essa a palavra, mas vai ser essa. Vou aumentando a minha coleção e acabo fazendo um museu, tá bom? E o que ele acaba... ele até coloca, olha só como ele coloca lá no final do segundo parágrafo. Acabou criando uma coleção interessantíssima. Então vejam lá, pra quem se desfez do console, se desfez, né? Não tava nem aí. Mas vejam que para o carinha que fez esse museu era interessante. E para o William que escreveu esse texto, ele coloca ali, olha a opinião dele, criando uma coleção interessantíssima. Então o William também se interessou por esse museu, pelo conteúdo que tinha ali, tá? E ele continua lá falando então que o quê? Que era muito comum, ou né? Se desfazer dos consoles. Então, lá nos anos 2000, os consoles lá dos anos 1990 e 1980, eles eram descartados, sabe? Certo? Mas o que aconteceu? Aquela galerinha lá que nasceu de 1998 pra cá, o meu irmão, por exemplo, ele nasceu nessa geração. Eles se interessam muito pelos videogames antigos, aqueles videogames que a galera se desfazia antigamente, certo? Então, eles é uma geração que se interessa bastante. E com isso, então, a indústria do videogame resolveu, algumas indústrias, né, resolveram apostar nisso. Aí é o que ele fala ali no quarto parágrafo, né, que houve o relançamento desse videogame, o Master System. Quem aí conhece esse Master System? Eu não conheço, tá, pessoal? Esse não fez parte da minha infância. Então eles relançaram esse videogame, né, por, olha só o valor, pessoal, R$300 mais ou menos o valor. Só que o que acontece? Qual que é o problema desse videogame? Como ele era antigamente, ele ficou. Então, ele não tem essa memória que hoje em dia os videogames, eles têm um gráfico que exige muita memória, não é verdade? Porque, gente, é quase realista o gráfico dos videogames hoje em dia. Já antigamente não, né? Então, as cores eram limitadas. Com isso, então, usava-se pouco espaço, os jogos também, né? Então, os jogos eram bem diferentes. Então, é isso. Esse console, então, acabou ficando assim. Ele acabou ficando bem limitado, com pouco espaço, ficando bem como era o jogo lá no lançamento dele, lá no final da década de 1980, começo de 1990, tá bom? Continuando.
continuando então, ele também coloca aqui que o que acontece? Que os amigos, ele usa aqui um outro videogame, né? Então, que se você convidar os seus amigos para jogar um Mega Drive, quem aí conhece o Mega Drive? Esse pessoal também não fez parte da minha infância, então eu não sei conversar com vocês sobre isso, tá? Então, se você tem um Mega Drive em casa, você se reunir com seus amigos, com certeza eles vão ficar lá se divertindo muito, porque é um clássico, ele diz ali, né, que é um clássico console, tá certo? Pra mim não seria esse Mega Drive, pra mim seria o Super Nintendo. Quem aí conhece o Super Nintendo, galera? É esse sentimento de nostalgia que eu estava falando pra vocês, tá bom? Por quê? Porque o Super Nintendo fez muita parte da minha infância. Então, ó, vou falar os jogos que nós jogávamos muito e vocês vejam aí se vocês conhecem. Quem aí conhece o Mortal Kombat? Gente, eu jogava muito, sabe aquela bichinha lá que eu esqueci o nome, que fica rodando os cabelos lá? Quem aí conhece esse jogo? Eu vivia jogando com ela, tá bom? Super Mario, galera, Super Mario, encontrar a princesa. No contexto da época, o Mario foi o primeiro jogo que saiu com o Super Nintendo, foi um jogo que vinha com o console, vinha com o console inclusive quando ele foi lançado, é um jogo muito bom, ele, assim, inclusive na minha opinião, é um jogo que evoluiu de forma tão bem, que hoje em dia quando a gente joga ele não parece ser jogo antigo, obviamente a gente percebe que ele não é da geração atual, pelos gráficos, pelo som e tudo mais, só que é um jogo que, vamos dizer, envelheceu muito bem, é um jogo que é bonito de ver ainda, é um jogo agradável de ver ainda. Então aquele do carrinho, né, o Mario Kart. Gente, é muito a minha infância. Street Fighter. Nossa senhora, teve uma época até que ele lançou um filme de Street Fighter. O Ryu, galera. Quem lembra aí do Ryu? Quem sabe quem é o Ryu? É o personagem do Street Fighter. E o Donkey Kong, quem conhece Donkey Kong? Eu aposto, se vocês perguntarem para os pais de vocês, eles vão saber quem aí não conhece. Gente, eu quero muito que vocês me digam se vocês conhecem esses jogos, sabe? Porque eles fizeram muito parte da minha infância. Então, né, eu lendo esse texto aqui, eu fiquei lembrando. Então, eu ia na casa da minha madrinha, eu jogava com o filho dela. Lá em casa, nos reuníamos com meus tios, com os primos, e olha, e era altas horas jogando, era muito divertido, né? Então, na minha infância teve bastante esse equilíbrio, então tinha aquela parte lá que eu brincava na rua, brincava no quintal, né? Porque eu tinha bastante quintal em casa, um quintal bem grande. Tinha aquele momento que eu assistia, porque eu sempre adorei assistir. E tinha um momento também que eu jogava videogame, jogava outros tipos de jogos, né? Baralho, né? Então a família se reunia para jogar esses tipos de jogos. Então, gente, foi muito bacana, tá? Foi super divertido, tá? Esse daqui foi um parênteses que eu abri na nossa aula para eu compartilhar um pouquinho com vocês essa época da minha infância. Agora vamos retornar para o texto. Lá no texto, então, ele finaliza assim. Vou ler esse textinho para vocês. Aonde quero chegar? Quero apenas lembrar que seu Wii, Xbox 360 ou PlayStation 3 com certeza será visto como uma velharia daqui a 8 anos. Mas espere uns 15 para ver como ele provavelmente será valorizado. Então vejam só. Pensando em tudo isso que ele falou, né, pra gente, lá na página, então, 24, pessoal, tem umas perguntas que fazem a gente refletir sobre esse texto, né? Então, como ele escreveu lá, como acontece esse descarte dos consoles, dos antigos consoles, hein, pessoal? E para defender a opinião dele sobre o descarte dos consoles antigos, qual foi a opinião dele? Como que ele usou para defender? O
qual que era a opinião dele ali sobre esse descarte. O que vocês acharam? Vocês concordam com ele? E aí, lá no quarto e no quinto parágrafo, tem informações que elas embasam essa opinião dele, né? O que é esse embasar? Então, lembra que eu falei que quando você nesse artigo de opinião, ou até quando você quer que alguém, até mesmo você falando, né? Você quer que alguém concorde com você, você vai dar argumentos. Então, é isso que ali a letra C, ela está pedindo, né? Quais são esses argumentos, quais são essas informações que lá daquele quarto e do quinto parágrafo que defende essa opinião dele sobre o descarte dos consoles. E para finalizar, pessoal, em qual parágrafo que há uma conclusão ali de tudo? Que ele confirma aquela opinião inicial dele, né? Porque lá no título ele já diz, né? Não se desfaça do seu console. Ele pode valer muito no futuro. Então, qual daqueles parágrafos lá que você olha e fala assim, olha aqui, ó, que ele concluiu, aqui ele fechou aquela parte que ele diz para não se desfazer. Qual parágrafo que vocês acham que aparece isso? Gente, pensando um pouco também nesse texto, vocês viram que como que está a organização dele? Então vejam como estão os parágrafos. Observem que há a introdução ali, tá bom? Que ele acaba apresentando sobre o assunto, depois ele acaba desenvolvendo, falando, dando os argumentos que ele acha e para finalizar, o que ele finaliza com o quê? Como que é um texto? Então tem a introdução, tem o desenvolvimento e acaba com a conclusão, né? Então vejam que como esse texto ele é organizado, como deve ser esse texto de opinião. Aí na questão 2, então, há um trechinho de um outro carinha ali, um carinha que mora logo ali, não sei se ele mora logo ali ou logo lá, né? Que ele diz assim: sim, chegou e até já passou a hora da nova geração chegar. Se já revolucionou e impressionou, imaginem do que a próxima será capaz. Então, do que esse cara tá falando, né? Esse José Cocelli. O que ele tá falando? Então, ele tá dando a opinião dele sobre esses consoles, tá bom? Conseguiram identificar ali que ele está falando sobre essas gerações dos consoles? Então, ele está dando a opinião dele. Vocês acham que a opinião dele é igual à opinião do William Mendes, lá do texto? Qual que é a diferença entre a opinião desse José para o William? E, para finalizar ali, pessoal, tem alguma parte ali daquele texto que dá para incluir essa fala do José no texto, tá? Então, tem como incluir, porque, gente, quando escrevemos um texto e a gente coloca a opinião de outras pessoas para como forma de ter mais argumentos ainda, ele acaba enriquecendo o nosso texto, tá? Então, pensando nisso, de enriquecer o texto, então não é só minha opinião, então olha o que eu acho, olha o que fulano acha, tem como eu colocar a opinião. Pensando nisso, essa fala do José, em qual parte lá do texto que dá para encaixar que ele vai, combinar certinho, entendeu? Que vai complementar o que o William falou. Vocês acham que nisso daí o texto ficaria mais completo com essa fala dele? Então, pessoal, lá na página 25 tem a questão de opinião. Vocês acham que os videogames antigos deveriam ser preservados? E vocês trocariam um console antigo que ainda funciona por um novo?
Por quê? Ai, gente, escrevam lá que eu quero muito saber a opinião de vocês, tá? E por dentro, então, do texto ali, vocês vão fazer o quê? Vocês vão ligar cada parágrafo na ideia principal dele, tá bom? Então, o que o primeiro parágrafo fala? Então, ele dá exemplos favorável à opinião do autor, ou ele traz informações favoráveis e desfavoráveis, ou ele tem a conclusão, ou ele apresenta o tema. O segundo parágrafo, então, vejam lá, tá bom? Aonde que vai cada parágrafo. Mas vejam que há muito mais parágrafos do que a ideia que cada parágrafo traz. Então, vai acontecer sim de ter mais de um parágrafo na mesma ideia, tá certo, pessoal? Então é isso, tá? É esse o nosso texto de artigo de opinião. Nós vamos conversar mais pra frente, mais ainda sobre esses artigos de opinião, tá bom? Espero que vocês tenham gostado dessa aula, porque eu achei muito bacana, tá bom? Falar sobre isso e lembrar um pouquinho da minha infância, certo? Então é isso, pessoal. Vamos então para a nossa próxima aula. E não esqueça, então, quem não leu o texto, leia e respondam então essas questões na página 24 e 25, certinho? Então, beijão e bora para a próxima aula.